Será que tem alguma relação entre saúde financeira e saúde mental? Ou será que são só dois mundos completamente diferentes e que não tem influência sobre o outro? A gente vai hoje conversar sobre duas partes da nossa vida: a nossa vida financeira, na saúde financeira, e a nossa vida interior, na saúde mental, para compreender se eles têm alguma relação entre eles, desmistificar alguns conceitos que precisam ser compreendidos de um jeito diferente, inclusive para que a gente possa encontrar outras soluções para a nossa vida que sejam diferentes e nos favoreçam no longo prazo. Vamos conversar sobre saúde financeira e saúde mental. Será que eles têm alguma ligação entre eles ou não? Vambora? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Ainda não está definido pela ciência se existe uma precedência entre saúde financeira e saúde mental. Ou seja, qual dos dois é mais importante na nossa vida e qual dos dois influencia quem? Se a saúde financeira, a presença ou ausência de dinheiro que influenciam a minha saúde mental, ou será que a minha saúde mental, se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu me sinto alegre, triste, com medo, ansiosa, que vai influenciar a forma como eu lido com o meu dinheiro. Mas a gente sabe que existe sim um ponto de encontro e de conexão entre essas duas partes da nossa vida. Entre a saúde financeira, que representa o mundo exterior a nós, os nossos compromissos financeiros, a forma como a gente lida, o que a gente compra, e também aquilo que nos habita da pele para dentro, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e onde elas se originam dentro da gente. E sim, eles têm uma conexão. A gente só não sabe se é o dinheiro que influencia a saúde mental ou se é a saúde mental que influencia o dinheiro. Mas a gente precisa desmistificar o conceito de saúde financeira e saúde mental para a gente entender qual é a relação entre eles dois. Se eu colocar no Google, se eu olhar o que é saúde financeira, eu vou encontrar respostas diversas. Mas eu posso resumir essas respostas em uma frase. Saúde financeira é quando eu preciso, quando eu posso comprar o que eu desejo, sem me preocupar com as contas no final do mês. E por mais que essa frase pareça verdadeira, ela pode esconder atitudes imaturas em relação à vida financeira. Até porque pode ser que você olhe e diga: eu quero comprar tudo o que eu quiser, sem refletir sobre o que eu estou comprando, sem entender a minha prática de consumo, sem saber se eu estou acumulando coisas que eu nem precisava comprar. E no final do mês, eu não quero acompanhar as minhas contas, eu não quero acompanhar a minha conta bancária, eu não quero nem ver porque eu me sinto tão angustiada só de olhar o meu extrato bancário, independente do tanto de dinheiro que eu tenha lá, que eu gostaria de botar o pé fora dessa responsabilidade, tendo muito dinheiro, podendo comprar tudo que eu quero, sem ter que fazer nenhum desses movimentos, nem de refletir sobre as minhas compras, nem de me responsabilizar pelas minhas contas no final do mês, de olhar, de acompanhar, de saber o que eu estou comprando. Entende que, por mais que essa frase, eu posso comprar o que eu quero, sem me preocupar com as contas no final do mês, pode sim ser considerada uma saúde financeira, mas ela pode esconder um lado muito imaturo sobre como se lida com o dinheiro. Porque não é só sobre você poder comprar tudo o que você quiser, sem se preocupar com as contas no final do mês. Existe uma parte de uma maturidade, de uma adultescência, de uma responsabilidade de uma pessoa adulta que atravessa a saúde financeira e que precisa ser considerada na hora de você saber se você realmente está em equilíbrio
financeiro, se a sua vida financeira é favorável à sua vida ou se ela está só te bloqueando de realmente viver uma vida mais em paz e mais tranquila. E quando eu converso com as minhas clientes e falo para elas o meu conceito de saúde financeira, porque eu pego essa frase, coloco 2 gotas de amadurecimento e digo: saúde financeira é quando você pode ter uma quantidade de dinheiro por mês, gerir esse dinheiro, gerar esse dinheiro e usar esse dinheiro de uma forma a garantir as suas necessidades básicas de vida satisfeitas. Sejam essas necessidades básicas: alimentação, vestuário, saúde, transporte, moradia, educação, lazer, cultura e, o longo prazo, a sua aposentadoria. Sara, todas essas áreas precisam ser vistas o tempo todo? Não, mas essas áreas a todo momento precisam estar minimamente satisfeitas, olhadas, contempladas para que você diga: ok, a minha saúde financeira está aqui acontecendo. Por que eu não preciso olhar todas essas áreas ao mesmo tempo? Porque depende muito da fase de vida em que eu me encontro. Se eu sou uma mulher de 20 anos, solteira, iniciando minha vida adulta, acabei de me formar, moro com os meus pais, tenho meu primeiro salário, eu tenho uma preocupação muito diferente de uma mulher com 35 anos que está tendo o primeiro filho, que acabou de comprar a sua casa própria, que vai fazer um intercâmbio para fazer mestrado, doutorado fora do país. Ela tem uma preocupação com a sua vida financeira que é mais complexa do que a vida financeira de uma jovem de 20 e poucos anos que está se formando agora. Então, essa jovem de 20 e poucos anos vai ter uma necessidade de vestuário, de alimentação, de moradia, de investimento no futuro, de educação, de saúde, etc., que é muito diferente de uma mulher em uma outra fase da vida. Então, quando a gente fala de saúde financeira, essas áreas elas precisam ser vistas, precisam ser olhadas e compreendidas a partir do momento de vida em que você está. Se no momento de vida em que você está, a sua saúde está mais debilitada, é claro que a sua saúde financeira vai depender de como o seu dinheiro pode ser direcionado para essa área. Mas, se você é uma pessoa que, por exemplo, está com a saúde debilitada, poxa, torci o pé, eu precisei fazer uma cirurgia, etc., e todo o seu dinheiro está comprometido com cartão de crédito, você não tem como suprir essa área que é necessária porque você está lá pagando as suas contas todo mês dos seus excessos de gasto. E isso não é saúde financeira. E o profissional que ajuda você a lidar com a sua saúde financeira é o educador financeiro, porque ele tem como te ajudar a refletir sobre o seu momento atual de vida, para que você compreenda como distribuir melhor o seu salário durante o mês, de forma a nutrir aquelas áreas de vida necessárias para que a sua vida continue florescendo naquele mês. E isso vai, claro, mais uma vez, depender de fase a fase. Então, existe saúde financeira, ela não é um conceito estático, ela não é um conceito fixo. Saúde financeira é quando eu tenho dinheiro para comprar tudo que eu quiser sem pagar, sem me preocupar com as contas no final do mês. Quando, na verdade, saúde financeira é um conceito tão complexo e imutável que ele vai se adaptando às exigências que a vida vai te trazendo e você vai aprendendo como gerenciar esse dinheiro a conseguir manter a sua vida funcionando ali naquele momento. Eu sei, é um conceito complexo e é um conceito que a gente vai precisar entender que, como não é fixo, como não é estático, ele não funciona igual para todo mundo. E é por isso que você, às vezes, vai precisar, sim, de um consultor financeiro, de um educador financeiro, para te ajudar a entender o teu momento e como o teu dinheiro pode servir, pode estar a serviço da sua vida. E não o dinheiro mandando em você no que você pode, no que você não pode fazer. Saúde financeira é quando eu olho para a minha vida financeira e digo o que eu vou fazer, para onde eu vou direcionar você, para que as minhas necessidades continuem sendo satisfeitas e eu continue florescendo na minha vida de uma forma pacífica e responsável.
Saúde financeira eu sei que é um conceito complexo, mas saúde mental também não é um conceito meio simples, apesar da gente ter simplificado também. Eu poderia resumir saúde financeira, que as pessoas me dizem que é, também numa frase. É quando eu estou me sentindo bem, é quando tudo dá certo na minha vida, é quando tudo que eu faço sai do jeito que eu quero e eu me sinto bem, me sinto feliz, me sinto saudável, me sinto pra cima. Eu não tenho raiva, não tenho tristeza, não tenho medo, não tenho angústia. Quando eu não tenho nada dessas coisas que são super difíceis de lidar, eu acho que eu tenho saúde mental. E é claro que olhar saúde mental apenas nesse conceito, nesse olhar e nesse modelo, de entender que saúde mental é só ser feliz, é só quando eu estou fazendo algo que dá tudo certo, é só quando eu estou sempre para cima e tudo vai caminhando do jeito que eu desejo, é uma forma muito limitada de se entender saúde mental. E entender saúde mental também apenas como a ausência de doenças mentais, como depressão, ansiedade, burnout, também não é só isso. A gente tem na saúde mental um conceito que também é muito dinâmico, que não encaixa em um modelo único e que cada pessoa tem o seu jeito de se lidar com saúde mental, dependendo da fase da vida em que ela está. Saúde mental para uma mulher jovem de 20 e poucos anos, que mora com os pais, que tem uma vida X, que vai para balada aos finais de semana, faz os cursos de pós-graduação, está terminando a faculdade, cuja vida realmente é voltada para ela começar a manter, a conquistar o mundo, conquistar a vida adulta, é muito diferente da saúde mental de uma mulher que acabou de casar. É diferente da saúde mental de uma mulher que acabou de ter o primeiro, o segundo filho. É diferente da saúde mental de uma mulher que chegou nos 45, 50 anos e está entrando na menopausa. Cada fase da vida da gente requer um ajuste interno diferente para que a gente possa lidar com a vida que se apresenta. Ou seja, saúde mental é a nossa capacidade de acessar recursos internos, sejam eles de pensamento, de atitude e emocionais, para lidar com diferentes partes da vida, para transformar a vida em algo favorável, para que a vida continue florescendo. Não é sobre eu nunca ter medo, eu nunca sentir tristeza, eu nunca sentir raiva, porque emoções, elas não são possíveis de serem controladas. Elas se originam em uma parte do nosso cérebro que nós não temos acesso pela nossa força de vontade. Pela força de vontade, eu não consigo deixar de ficar triste para ficar feliz em determinada situação. Mas eu consigo gerenciar a forma como eu externalizo o que eu estou sentindo. Porque eu posso ficar triste e me fechar por completo e isso piorar a minha tristeza. E eu sei disso, e quando eu percebo isso, que quando eu fico triste eu me fecho, eu posso começar a vivenciar essa tristeza de um jeito diferente. Então eu ligo para uma amiga, eu busco conselho de alguém, eu busco um pouco de colo, afeto, acolhimento. E eu vou lidando com as minhas emoções que vão se apresentando a partir daquilo que vem, sabendo como lidar com elas de um jeito a elas realmente me ajudarem a florescer e a amadurecer na vida. A saúde mental é muito mais sobre como eu me conheço por dentro, como eu olho para mim, acolho, aceito as minhas emoções e mudo a forma como eu ajo a partir delas, principalmente quando as minhas atitudes são prejudiciais à minha vida. Consigo mudar essas atitudes de uma forma a favorecer a minha vida de alguma forma. Uma forma de que eu tenha relacionamentos mais maduros, relacionamentos de longo prazo, relacionamentos que realmente me ajudem a ser uma pessoa melhor, de dentro para fora. Saúde mental é muito menos sobre a ausência de doença mental e muito mais sobre como eu lido com os meus aspectos internos de uma forma em que a minha vida interior e os meus relacionamentos não sejam
prejudicados por partes internas com as quais eu não controlo. E que eu faço com aquilo que existe dentro de mim da melhor forma que eu posso. Se eu tenho medo, eu ajo de um jeito A e eu sei que isso está prejudicando a mim e as minhas relações. Saúde mental é quando eu começo a entender essas atitudes, a entender as emoções, entender o gatilho, o que me deixou com medo, o que está acontecendo dentro de mim. E aí sim eu posso dar a forma como eu lido com aquela situação que foi gatilho para minha emoção, ou com aquela pessoa, com aquela relação que foi gatilho para minha emoção. Não é saúde mental quando eu digo, nossa, eu estava com medo, mas eu fui ler um livro e tudo passou. Ai, eu estava triste, eu só disse para mim, seja feliz, e eu fiquei feliz. Ou saúde mental, ai não, eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade, eu não tenho burnout, então eu tenho saúde mental. Não necessariamente. Essas coisas são saúde mental, apesar da gente achar. E, na verdade, é a nossa capacidade de nós olharmos para essa vida interior e sabermos lidar com ela de uma forma em que nós temos a capacidade de continuar ajudando a nossa vida a florescer, entender que comportamentos a gente tem, que emoções a gente tem, que gatilhos a gente recebe e a forma como a gente reage a eles nos prejudica de uma forma individual e prejudica as nossas relações sociais, para que a gente possa ir aos poucos ajustando isso e reequilibrando isso. E o profissional que te ajuda na parte de saúde mental é um psicólogo e um terapeuta. Não é um educador financeiro. O educador financeiro ele vai te olhar e dizer, olha, se você parar de gastar com aquela blusinha na Shein, você vai poder lidar com o seu plano de aposentadoria. E você vai olhar e dizer assim, putz, mas eu não consigo parar de comprar. Eu me sinto mal se eu não estou olhando o site todos os dias. Eu me sinto triste. E aí, o que eu faço quando eu ficar triste? Aí o educador financeiro vai falar para você, então talvez você precise de terapia. Porque se as suas emoções controlam os seus comportamentos e não é você, precisa olhar para dentro para entender essa realidade interior e como ela está lidando com a sua vida financeira. A gente começou essa conversa eu dizendo para você, saúde financeira e saúde mental, elas têm uma relação entre elas. Quando é que uma influencia na outra? Ou será que uma é mais importante para a outra? Se é a minha vida financeira muito bem equilibrada, que me permite ter uma saúde mental muito bem equilibrada, ou se é a minha saúde mental que me permite ter uma vida financeira equilibrada. Não dá para saber. Mas é claro que a presença e a ausência de dinheiro vão sim potencializar algo que já existe dentro de você. Se você já tem um trauma, uma questão interna que você carrega, de uma baixa autoestima, de uma dificuldade de controlar as suas reações emocionais, de saber que as suas emoções estão dificultando sua vida, a presença ou a ausência de dinheiro podem sim impactar muito aquilo que acontece dentro de você. Podem exacerbar um comportamento, podem amplificar uma emoção, podem te colocar num espaço de doença mental, podem empurrar você para algo que já está ali quase para acontecer e você está se segurando, está tentando lidar com aquilo e aí vem a vida financeira, puxa o tapete e você acaba caindo. Mas também existe o fato de que a sua saúde mental, aquilo que habita dentro de você, as suas emoções, os seus comportamentos, a forma como você permite que essas emoções venham para fora sem filtro e que você simplesmente reaja a elas sem refletir, sem compreender e prejudique a sua vida e as suas relações, também vão influenciar na sua vida financeira, vão fazer você ganhar menos dinheiro, você gastar mais dinheiro e ter uma vida financeira muito mais instável. O que eu posso te dizer é muito mais fácil uma pessoa ter uma vida financeira saudável se ela tiver uma vida mental, uma saúde mental mais equilibrada e ela se conhecer, do que o contrário. Você pode ter muito dinheiro e esse muito dinheiro, é claro, te dar um bem-estar até determinado ponto
E existem pesquisas que comprovam isso, que quando você tem dinheiro até ele satisfazer as suas necessidades básicas de vida, sim, o dinheiro interfere diretamente na sua saúde mental. Mas depois de um determinado ponto, o dinheiro, mais dinheiro, não é mais garantia de uma satisfação, de um bem-estar maior da vida de um indivíduo. Ou seja, depois que você tem o dinheiro numa quantidade suficiente para satisfazer as suas necessidades básicas, ter o dobro, ter o triplo, não altera em nada o seu bem-estar interno e a forma como você lida com as suas emoções. Então, é importante entender esse aspecto dessa relação entre eles dois e se você, lógico, não é uma pessoa que está em vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade social, sim, é a sua vida mental, a sua saúde mental que tem muito mais impacto na sua vida financeira. Que vai olhar para o seu dinheiro, vai gastar mais, vai segurar mais, vai gerenciar de um jeito que nem sempre é um jeito realmente que favorece a sua vida e que te deixa mais equilibrada nesse equilíbrio dinâmico. Se essa conversa te ajudou de alguma forma, inclusive a desmistificar alguns conceitos, eu vou te convidar a refletir. Em que ponto a minha vida financeira tem exacerbado emoções difíceis, dolorosas que já existem dentro de mim? E até que ponto, para não ter que lidar com essas emoções de raiva, de angústia, de medo que tem dentro de mim, porque talvez eu sinta que eu não tenha recursos para olhar para elas, eu estou usando a minha vida financeira para anestesiar, para não olhar, para passar por cima ou até mesmo para, abre aspas, solucionar. Aquilo que faz parte do mundo interior, o mundo interior precisa curar. Semelhante cura semelhante. Não vai ser a sua compra, não vai ser você ganhar mais, que vai efetivamente olhar, fazer você olhar para dentro e curar uma baixa autoestima. Se a autoestima baixa está vindo de dentro, a solução também vai vir de dentro. Então é importante que você entenda que, sim, existe uma conexão entre saúde financeira e saúde mental. Se você está acima de uma linha de vulnerabilidade financeira, há uma maior chance da sua saúde mental influenciar e impactar a sua saúde financeira do que o contrário. E é importante olhar para dentro, inclusive porque mente sã, bolso são. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, deixe um comentário aqui. Me mostre em que parte dessa conversa aqui, dessas reflexões, eu pude te ajudar a enxergar a sua vida de um jeito diferente. E se fizer sentido para você, encaminhe esse episódio para alguém que também pode ouvir, se beneficiar dessa conversa e, quem sabe, encontrar soluções diferentes para as questões que ela vive sobre dinheiro e saúde mental. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.